Não sei por quê. Vocês assistem a aula do Drive? Sempre? Sim, algumas pessoas gostam de ver de novo a aula pelo Drive. Eu uso como método de revisão, sabe? Ah, Tipo, sei. só slide, sabe? Uhum. Entendeu? Ah, legal. Eu vou adotar esse método do Drive. Próxima aula vai estar tudo no Drive. Pode ser essa aula que eu comecei a gravar pela metade, então não sei se vai dar pra pôr. Mas enfim. Então tá, gente. Esse aqui é o mesmo esquema do exercício 1. É a mesma coisa, porém, ele pede um ângulo. O ângulo do triângulo é de 20 graus. Ou seja, quando você vê um ângulo de 20 graus, a primeira coisa que você pensa, eu não sei ele na tabela trigonométrica, porque na tabela trigonométrica que a gente tem decorado, a gente só sabe o ângulo de 30, 45 e 60. Então, se tem um ângulo que é diferente desses três, o exercício vai passar as medidas. Tá vendo? Apareceu esse ângulo, o exercício passou. Então, assim, fiquem tranquilos. E outra coisa que você também tem que perceber é que não tem macete para ângulo 20 no triângulo, tá bom? Então, você vai ter que fazer mesmo na mão mesmo. Não dá pra fazer de cabeça. Mas, enfim, gente, pra quem tem decorado, tá tranquilo. Então tá, gente. Um avião levanta sobre um ângulo constante de 20 graus. Então, o avião tá aqui, circulando. Após percorrer 2.000 metros, então, 2.000 metros, em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião? Então, ele tem aqui a alturinha, a altura atingida pelo avião, aproximadamente. Então, gente, aqui a gente já pode fechar o triângulo, que seria o solo, né? E aqui a gente sabe, ele falou, que é um ângulo 20 graus. Então tá, beleza, gente. Ele quer altura. Se ele quer altura, ele vai querer isso aqui, ó. Que seria... Eu vou colocar como X também de novo. Gente, mesma coisa que o outro. O que a gente vai usar? Alguém sabe? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso, que é o seno. Então, seno é igual... Cateto oposto ao ângulo 20 é o X. Cateto oposto. Então, X. Sobre cateto... Ó, não, cateto adjacente não, gente. Hipotenusa. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, X sobre 2.000. Esse 2 aqui ficou... Enfim. Aí, gente, o que a gente vai substituir pelo seno? A gente tá fazendo seno de 20. E o enunciado passa quanto que é seno de 20, porque a gente não sabe de cabeça por conta de não estar na tabela trigonométrica. Então, ele fala que seno de 20 é 0,342. É igual a x sobre 2.000. Então, gente, isso é uma coisa que eu até queria falar com vocês. Tá vendo esse número aqui? É um número quebrado. Então, todo mundo olha pra ele, pelo menos eu, antes de aprender, eu me desesperava muito quando eu via. Me desesperava muito quando eu via esse número, sabe? Achava que ia dar um número quebrado, que eu não ia conseguir. Enfim, porque bate um desespero mesmo, né? Principalmente quando a gente tá sem calculadora. Então, gente, assim, muitas coisas que os vestibulares fazem é colocar um número, assim, gigante, e aí, no final da conta, dá um número exato. Você fica tipo, graças a Deus. Pelo menos eu fico assim, né? Não sei vocês. Ai, calma aí, vou pular de página. Esperar isso aqui baixo. Então, aqui, ó. A gente tem o ângulo 20. A gente tem a nossa hipotenusa e o cateto oposto. Então, é isso aqui que eu escrevi, só que de uma forma 1000 vezes mais bonita. E aí, aqui, ó, ele multiplicou em cruz. Lembrando que aqui debaixo do 0,342 sempre é 1, quando não tem nada, sempre é 1. E aí, multiplicando em cruz, a gente vai chegar
nessa multiplicação, não se desesperem, multiplique ali. Quem não conseguir de cabeça, faz no papel mesmo, rapidinho. Pensa que assim, gente, no vestibular tá todo mundo no mesmo barco. Todas as contas que você for ter que fazer, que nem uma conta chata dessa, todo mundo vai ter que fazer. Então não acha que está ficando para trás, não. Enfim. Aí a gente descobre que a altura é 684. O número exato. Ai, depois de tanta conta, a gente descobre que é o número exato. E aqui eu coloquei que estamos considerando o seno de 20 dado pelo enunciado. Isso acontece muito, do enunciado colocar um valor assim de ângulo que você nunca viu, sei lá, ângulo 12,5. E aí você fica, 12,5, como assim? Mas enfim, gente, normal. Deixa eu ver se eu deixei de aceitar alguém. Acho que não, né? Enfim. Próximo slide. É um exercício, gente. Esse exercício parece tanto. Deixa eu ver aqui. Parece tanto, gente. Vocês não têm nem ideia, sabe? Todo vestibular tem um exercício assim. Então, assim, precisa saber esse tipo de exercício. Tá bom? Sempre é assim, ó. É um cara que tá querendo filmar um prédio, ou tirar uma foto, ou fazer alguma coisa no prédio. Aí eles vão te passar a altura do cara, ou do aparelho aqui que ele tá gravando. E eles vão te passar um ângulo para você calcular um pedacinho do prédio. Então, assim, ele vai te passar a altura do cara e um pedaço de um triângulo para você descobrir um pedaço do prédio. Mas assim, gente, não se desesperem. E aí, vocês vão ter que descobrir a altura do prédio. Fácil, né? Até que não é tão difícil assim. Mas enfim, não se desesperem. Ó, então, vamos falar... Olha, calma aí, deixa eu ler aqui antes, né? Porque eu já tô querendo sair resolvendo. Um topógrafo foi chamado para observar a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito, enfim, não precisa saber o que é isso, instrumento para medir ângulos, a 300 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, como indicado na figura a seguir. Então tá, beleza. Ele estava a 300... Deixa eu escrever aqui mais bonito. Ele estava a 300 metros do edifício, o carinha. Então, beleza. Aqui é 300, a gente já sabe. E ele mede quanto de altura? 1,5 metros. Então, a gente já tem uma parte do prédio. Tá? Ele quer descobrir a medida do prédio completo. Então, o que ele quer descobrir é tudo isso, ó. E isso, o que é isso, gente? Isso é a medida desse pedaço desse triângulo aqui, ó. Desse pedacinho aqui. Mais a medida desse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Então, a gente já sabe que esse pedacinho aqui, ó, é o que ele passou, que seria a altura do Caritia. Então, a altura do Caritia. A altura do Caritia é 1,5, que é esse pedacinho aqui. 1,5. Então, a gente já sabe esse pedacinho. E vamos colocar que a altura total do prédio, que é o que ele quer, é y. Então, a gente sabe que y é igual a 1,5, que é esse pedacinho aqui do prédio, não é o total, porque para a gente descobrir o total, a gente precisa desse pedaço aqui desse triângulo, mais a altura do cara. E a altura total do prédio é y. Enfim, deu para entender, né? E vamos colocar que isso aqui é o que a gente quer descobrir, que é x. Então é isso, gente. Olha, y é o total que ele quer. Que é o que ele quer, é o total da altura do prédio. Mais esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho aqui. Como que a gente descobre isso, gente? Acho que vocês já devem ter uma noção, mais ou menos, né? De como faz para descobrir isso. Mas alguém tem algum palpite? A tangente? Uhum. Como que ficaria? Tangente de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 3,
igual É ao igual oposto a do adjacente. cateto oposto, que é x, cateto oposto ao ângulo 30, que é x, sobre cateto adjacente, que é 300. Tangente de 30 é raiz de 3, que se gosta de falar, sobre 3. Aí agora, gente, a gente vai multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz. Ó, eu acho que eu já fiz aqui mais bonitinho. Ó, gente, aqui é a explicação de uma forma mais bonita, para quem não entendeu a regra. Ó. Aqui é o total, aqui são as partes que a gente tem que descobrir. E, olha, é isso mesmo que você falou. Aqui é tangente de 30, que é x sobre 300. Que aí, na formulinha, se a gente colocar, fica assim. Depois da multiplicação em cruz, é 3 vezes x, que é igual a 3x, igual a 300 vezes 3 raiz de 3 na raiz. Isso aí. Aí depois, gente, eu só passei o 3 dividindo. E todo mundo sabe, né, que tem que cortar aqui agora. Aí vai ficar 100. E, gente, ele passou no enunciado que é pra gente usar o raiz de 3 aproximado com 1,7. Gente, então, acho que vocês já sabem, mas se vocês não souberem esses truquezinhos, eu quero dar uma aula de matemática básica. Que seria assim, olha, tem gente que até hoje faz 1,7 vezes 100, sendo que é só mudar com a vírgula, muito mais fácil. Esses macetezinhos assim, eu quero passar para vocês, porque tem macetes assim muito legais, tem coisas que a gente não sabe, que tem que saber, inclusive para atalhos no vestibular, que se vocês quiserem, eu passo para vocês. Mas assim, beleza, já sei, então tudo bem. E aí, gente, a gente descobriu o valor de x, que é 170. Feliz quando tem a raiz de 3, eu não posso substituir na hora o 1,7? Em vez de fazer toda a conta com a raiz de 3. Você fala assim, Pode substituir a raiz substituir? de 3 aqui, bem antes? É, Ou... direto. Sim, pode ser. É que Pode? as pessoas geralmente preferem substituir no final por costume. Mas você pode substituir a hora que você quiser. Entendeu? Você pode substituir aqui, 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 tanto faz. Tá bom? Beleza. E aqui, já que a gente já descobriu o x e a gente já sabe a altura dele, então é só fazer. Y é igual a x, que a gente já sabe que é 170, mais 1,5, que isso aqui fica 171,5. Legal, né, gente? É fácil. E esse exercício aqui é um exercício que cai muito, gente. Vocês não têm noção, de verdade. Cai na FUVEST, cai no Enem, cai em todo lugar. Onde fala assim, trigonometria no triângulo retângulo, é isso aí. É o exercício que eles mais gostam. Ai, gente, agora temos um outro. Deixa eu ver quanto tempo falta. Gente, ainda tem tempo. Uma pessoa... Gente, só pra saber, ficou alguma dúvida de algum exercício? Do exercício passado? Todo mundo entendeu? Tem algum palpite, alguma ideia que podia fazer diferente? Não sei. Vou até voltar aqui. Professora, Oi. sabe o exercício anterior desse aí do... Deixa eu ver. Calma. Esse aqui, né? Que eles já dão o seno pronto. Eu fiquei com um pouco na dúvida, tipo, como que eu vou adivinhar onde que fica os 2.000 metros? Se fica embaixo, se fica Tá. na hipotenusa, na Entendi. interpretação, entendeu? Então, gente, interpretação é uma coisa que, assim, vocês vão... Como que eu posso explicar? Vocês vão adquirindo, assim, sabe? Conforme vai fazer o exercício. Mas muitas vezes confunde. Então tá, olha, fica assim, ó. Tem que começar a ver, ó. Primeiro que ele levanta. Se ele levanta, você já sabe que vai ser na diagonal, certo? Certo. Então,
Pensa que é um avião assim que tá subindo na diagonal. Então, olha, aqui, olha, que é o cateto adjacente. E a altura, eles são retos. Então, já não pode ser um avião. Entendeu? É assim que você vai, mais ou menos. Cada exercício tem alguma palavrinha que você fala, ah, é assim. E aí vai na fé. Entendi, obrigado. De nada. Ó, deixa eu ver se tem. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida nesse exercício. Nesse aqui? Isso. Pode falar. Como é que eu vou saber se é para usar tangente, seno, cosseno? Ah, então tá. Isso é uma coisa que normal, gente, ter essa dúvida. Todo mundo tem. Seguinte, olha. Primeiro você tem que saber o que cada um usa. Então, ó, vamos voltar aqui para o primeiro slide. Ó, o seno usa o cateto oposto e a hipotenusa. Você tem que saber, assim, o que cada um usa mesmo, sabe? E você tem que decorar o que é cateto oposto, o que é hipotenusa, o que é cateto adjacente. Isso você tem decorado? Ou mais ou menos, assim, precisa de um pouquinho mais. Mais ou menos. Então tá. Então, assim, olha meu conselho. Decora o que é cada coisa. Porque, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Aqui, a gente sabe que é cateto oposto quando a gente se refere ao ângulo alfa. Aqui é o ângulo alfa. Se a gente estivesse falando desse ângulo aqui, ó, vamos falar que é o ângulo beta. Referente ao ângulo beta, esse cateto aqui, ele não é mais o adjacente, ele é o cateto oposto. E esse aqui, que vai ser o adjacente, a hipotenusa continua igual. Então, assim, vamos voltar no exercício, você não entendeu? Aqui. Se a gente está usando seno, o seno utiliza cateto oposto e o cateto adjacente. Opa, cateto oposto e a hipotenusa. Então, a gente tem cateto oposto e a gente tem hipotenusa. Sempre a gente vai precisar descobrir um dos valores. Então, você sabe, você vê lá o exercício. Aí você sabe que você precisa descobrir o cateto oposto e você tem a hipotenusa. Aí você pensa, qual relação trigonométrica que usa o cateto oposto e a hipotenusa junto? Aí você vai pensar no seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Entendeu? É mais ou menos assim que você vai. Então, por exemplo, aqui a gente tem o x, que é o cateto oposto, e a hipotenusa. Aí você pensa, ah, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí você só substitui o que é cateto oposto no cateto oposto e o que é hipotenusa na hipotenusa. Entendeu? É assim que a gente vai. Ah, sim, entendi. Obrigada. Entendeu? Mas olha, revisa o que é cada coisa, assim, sabe? Porque senão aí meio que vai se perder. Deixa eu voltar no exercício que eu tava. Tá. Ó, uma pessoa encontra-se no ponto A. Esse aqui é o ponto A. Localizada na base de um prédio, conforme mostra a figura adiante. Se ela caminhar 90 graus em linha reta, chegará a um ponto B, de onde poderá ver o topo C do prédio de um ângulo de 60 graus. Então, gente, isso até aqui do enunciado é exatamente o que está na imagem. Ela está no ângulo A, no lado A, vai até o vértice B, aqui, caminhando 90 metros, que é exatamente o que está mostrando aqui a imagem. E ela consegue ver o prédio de um ângulo de 60 graus, que está aqui também. Beleza. Mas aí agora que vai não dificultar, né? Mas agora vocês têm que pensar. Quantos metros ela deverá se afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido de A para B, para que possa enxergar o topo do prédio sobre o ângulo 30? Então, assim, gente, o que o exercício está pedindo? Deixa eu pegar aqui o que eu fiz. Ele está querendo que você pense, andando de A para B, você vai ter que ver esse prédio, esse mesmo prédio. Isso aqui é a visão, tá, gente? Isso aqui que vocês vendo é a visão da pessoinha que tá aqui. Como que você vê, quanto que você vai andar para você ver
esse prédio de um ângulo 30. Então, o que você tem que descobrir aqui... Vou colocar isso aqui como D, mas pode colocar como X, como qualquer outra letra. Alguém não entendeu isso? Alguém não entendeu o enunciado, a interpretação? Alguém? Enfim, acho que todo mundo entendeu, né? Então, gente, alguém tem algum palpite? O que a gente vai precisar descobrir para fazer o exercício? Pedro, você tem alguma ideia? Formas de negociação. Tô pensando aqui e não vi nenhuma ideia ainda Eu não. falei que pela... Cassiana. Eu tô pegando nomes aleatórios, gente. Eu acho que pode utilizar o seno para descobrir o primeiro triângulo e depois achar o maior. Então, ó. Qual o primeiro triângulo? Você tá falando do triângulo ABC? Esse aqui pequenininho? Isso. Uhum. Então tá, ó. Você tá falando que a gente tem que usar seno. Seno, ó, a gente já tem um dos lados desse triângulo. Seno é cateto oposto, que é isso aqui, sobre a hipotenusa, que é isso aqui. Cosseno. Acho que eu falei errado. Então, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas aí você pensa, por que eu vou fazer seno? Para descobrir esse x. Mas o que esse x vai me ajudar? Não vai te ajudar em nada, entende? Porque o que você precisa descobrir é esse lado aqui. Você entendeu? Sim. Então, mas você entendeu por que a gente tem que descobrir esse lado aqui? E não esse aqui? Uhum. Porque eu ainda não tenho a medida dele para poder descobrir, né? Então, mas a gente também não tem a medida desse aqui. Gente, eu vou falar. Eu acho que é para ver a altura sobre o ângulo de 30, não é? Isso. Porque assim, o que ele tá querendo descobrir é esse D. Que é esse pedacinho aqui. Que é o quanto que ele vai andar. Ele já andou tudo isso, já andou 90 metros. Mas aí falta um pouquinho para ele andar, para ele conseguir enxergar esse prédio aqui no ângulo 30. Então, ele tá querendo descobrir... Opa! Ele tá querendo descobrir... Nossa, gente, quanto que é D. E pra gente descobrir quanto que é D, a gente vai precisar aplicar no triângulo grande. O que a gente vai precisar aplicar? Não vou falar, não. Vai. O que vocês acham? A gente já tem esse lado aqui. Para descobrir esse pedacinho aqui. A gente vai precisar aplicar o quê? No triângulo grande. Ajudaria a descobrir o ângulo de cima ou não? Ó, o ângulo de cima a gente já sabe. Aqui a gente sabe que é 90, porque é a altura. Se aqui é 60, aqui vai ser 30. Nossa, vai ficar horrível. Esse pedacinho aqui vai ser 30. E esse outro pedacinho aqui também vai ser 30. Ó, pensa que a gente tem que... Olha, eu vou falar. A gente tem no triângulo grande o ângulo 30. Tá? Então, pra gente descobrir esse pedacinho aqui, a gente não sabe a hipotenusa desse triângulo. A gente não sabe. A gente pode saber esse lado. E a gente também quer saber esse lado aqui de baixo. Então, ó, teria que ficar. Vou colocar esse pedaço aqui como X. E vou apagar.
Não, borracha menor, que eu tô pegando o que eu não quero. Tá, coloquei esse pedaço aqui como x. Então, gente, se a gente colocar x sobre d mais 90... Não, é mais... Se a gente colocar x sobre d mais 90, o que a gente estaria aplicando aqui? A gente estaria aplicando tangente, cosseno, seno. O que a gente estaria aplicando? A tangente. Tangente. Isso. Mas, para aplicar tangente, a gente precisa descobrir, não pode ter duas incógnitas na mesma conta, senão a gente vai descobrir o valor de nenhuma das duas nunca. Então, a gente tem que descobrir ou o valor de x ou o valor de d. Mas, a gente não consegue descobrir o valor de d ainda, porque para descobrir o valor de d, a gente precisa fazer essa conta. E para fazer essa conta, a gente precisa do valor de x, entende? Então, a gente está, tipo, num impasse. Alguém tem alguma ideia de como a gente descobre o valor de x? Hein? Quem tiver pode falar. Qualquer chute. A tangente de 60? Uhum. Então, ó, pra gente descobrir o valor de x, a gente antes tem que fazer no triângulo pequeno a tangente de 60. Como que ficaria? X sobre 90. Oi? X sobre 90, isso. E tangente de 60, todo mundo sabe, eu espero, que é a raiz de 3. Agora é só multiplicar em cruz. Se aqui não tem nada, aqui é 1. Deixa eu ver se eu já resolvi essa conta. Ah, aqui, já tinha resolvido. Então, ó, isso aí que, Lívia, você acertou. Para a gente descobrir esse pedacinho aqui do triângulo grande, antes a gente tem que descobrir esse lado aqui, ó. Que, para descobrir esse lado, eu coloquei como x, tem que fazer tangente de 60. Então, aí ficaria x sobre 90. Ele colocou aqui como h, tá, gente? Mas, então, eu vou colocar como h para vocês não se confundirem. Nossa, que h é isso? Tá, melhorou. Então, ó. Aí ele substituiu a tangente de 60, que é a raiz de 3. Aqui, multiplica em cruz. E a gente descobre que h é igual a 90 raiz de 3. Alguém tem alguma dúvida sobre essa conta aqui? Alguém? Ninguém tem dúvida? Alguma coisa que não entendeu? Por que usou tangente? Nessa aí, não. Ah, então tá. Esse exercício aqui é muito comum também, tá, gente? Que dá 2 triângulos retângulos em um único exercício. Um dentro do outro. Muito comum. Então tá, gente. Qual que é o próximo passo agora? Agora que a gente já sabe esse lado. A gente já sabe esse lado. A gente sabe um pedaço desse e quer saber esse outro resto aqui de lado. Então a gente tem, ó. Nossa, não é legal. Então a gente tem. Eu vou desenhar esse triângulo grande aqui. Esse é o triângulo grande, tá, gente? Não é esse pequenininho. Então, a gente já tem esse lado aqui, a medida desse lado aqui, que é 90, raiz de 3. E a gente tem que descobrir esse lado aqui. Tudo isso no ângulo de 30. Então, o que vocês acham que dá para fazer? A gente tem, ó, o cateto oposto ao ângulo 30 e o cateto adjacente.
Qual razão trigonométrica que usa os dois? Tangente. Tangente. Tangente de 30. Certo? Aqui, ó, é a resolução. Eu coloquei a resolução já pronta, gente, porque fica horrível a letra, né? Mas enfim. Então, tangente de 30 é igual a h, que é essa alturinha aqui, que a gente já descobriu quanto que é, sobre d mais 90. Então, fica h sobre d mais 90 aqui também. Daí ele substituiu. Oi? O valor é 180? Uhum. Eu fiz de outro jeito e encontrei 18. 18? Foi, acho que eu esqueci de colocar algum zero, alguma coisa É, assim. alguma coisa assim, você passou. Você quer contar como que você fez? Eu fiz assim, ó, eu peguei o 90, aí na frente eu coloquei 30. Aí embaixo do 30 eu coloquei o 60. Por que Embaixo você do 90 eu colocou... coloquei Por que você colocou 90 embaixo do 30? 90. Não, eu coloquei o 30 na frente do 90. Mas isso você fez tangente de 30. Sim, eu fiz meio que uma comparação, sabe? Uhum, Eu peguei o 90, uhum. aí na frente do 90 eu coloquei o 30. E embaixo do 90 eu coloquei o 100, como se fosse, tipo, a distância fosse 100. Então, mas Aí na frente você 100, chutou que a distância era 100? sim, eu fiz meio que isso, sabe? Como Ah, se fosse a entendi. distância máxima. Aí na Entendi. frente do 100 eu coloquei 60, que no caso ficou embaixo do outro ângulo. Aí, tipo, eu fiz a vizinho, aí achei, tipo, 5.400. Aí depois eu dividi por 3.000, que eu achei 18. Olha, vamos compartilhar aqui o que você fez, então. Você fez tangente de 30, certo? Esse passo aqui você fez. Sim, Tá, então tangente de 30 é igual a 90 mais 100, você colocou? eu coloquei o 90 na frente. Mas você usou esse 90 raiz de 3? Não, não cheguei a chegar nisso ainda. Ah, entendi. Então você fez direto, sem descobrir esse valor aqui. Sim, eu fiz direto. Só essa parte aqui que eu lhe falei mesmo. Então ficou tangente de 30 é igual a h sobre 90 mais 100? Deixa eu tentar te explicar. Vai que fazendo o passo. Eu coloquei 90. Coloco 90, assim, tipo, na outra parte. Aí na Assim? frente do 90, aí você coloca um risquinho. 90 mais 100, é isso? Na frente do 90, você coloca o 30. Como assim? Tá, vai, eu coloquei um 30 aqui. Aí embaixo do 30, você coloca o 60. Na frente do 60, você coloca o 100. Nossa, você inovou na matemática. Não, legal você ficar tentando essas coisas. E aí? Aí, tipo, eu multipliquei um pelo outro, cruzado. Aí Ah, eu ele fez uma cheguei regra de 3, então, não foi? Entendi, então é uma regra Foi. de 3. Ah, tá. Eu tava entendendo esse negócio de colocar um na frente do Tipo outro. assim, faz um risquinho. Aí eu falei, gente, será que é uma regra de O que é 3? isso? Então, isso aqui é um sinal de igual, vamos falar assim, né? Entendi. Entendi. Ai. Mas aí você chutou esses valores assim. Você foi chutando. Eu peguei os valores do enunciado e fui, tipo, montando, sabe? Até chegar nesse valor. Uhum. Então, Entendi. o 100 eu falei, vou colocar o 100 porque, tipo, sei lá. Só pensei assim, vai o 100. Ai, ai. Olha, foi quase, hein? Deu 18, faltou só um zerinho ali.
Olha, assim, não tem como você escapar da trigonometria com regra de 3. Tipo assim, a gente, principalmente no Enem, o Enem é pura regra de 3. Mas na trigonometria, o macete para você escapar das contas, do seno, do cosseno, é aquele que eu passei, sabe? Do triângulo 30, 60 e 90 e do triângulo 45, 45 e 90. Esses macetes dão certo. Agora, isso aqui eu acho muito trabalhoso para você fazer no vestibular. Tipo assim, não vai dar tempo. E também, assim, não vai dar certo. A não ser que você dê certo no chute, entende? Tipo, você não pode Entendi. supor que é 100, sabe? Você pode falar assim, acho que ele é 100, vou pôr 100. Porque senão não vai bater os resultados. Entendeu? Mas eu gostei. Obrigada por ter compartilhado. Ai. Achei legal você ter falado assim, olha. Um risquinho na frente, eu não tava entendendo que era isso. Ai. Só depois que eu fui me ligar também, que era. Aham. Não, de boa. Então, gente, voltando aqui. Quando ele aplica a tangente de 30, ele usa o H e também essas medidas aqui de baixo. A gente já sabe a medida de H, que é 90 raiz de 3. Então, nossa, gente, calma aí, que meu computador, ele tá meio viciado em bateria, então eu vou pôr pra carregar. Bem melhor. Então tá. Aí, gente, é isso. Olha, ele substitui a tangente de 30 por 90. Aqui, que é o que a gente já descobriu. A tangente de 30 vira isso, que é o que vocês precisam decorar na tabela trigonométrica. Tangente de 30, cateto oposto, que é o H, que a gente já sabe o valor, sobre cateto adjacente, que é isso aqui, que é D mais 90. Faz a regrinha de 3, vai dar 3 vezes 90, 270. Raiz de 3 vezes D, raiz de 3 vezes 90. Vocês sabem multiplicar na regra de 3? Você sabe que tem que multiplicar esse, tem que multiplicar esse também. Tem gente que só multiplica o primeiro. Fica a raiz de 3 vezes D. Mas não, tem que multiplicar os dois, tá, gente? Então dá errado. Ó, aqui ele multiplicou os dois. Aí fica raiz de 3 vezes D e raiz de 3 vezes 90, que dá 270. E aí, 3 vezes 90, aqui, 270. Ele passou o 90 raiz de 3 pro outro lado. E aí, depois dividiu por raiz de 3. Essa raiz de 3 aqui, ó, passou dividindo. Então, fica D, raiz de 3 passa dividindo, 180. Aí, gente, como é multiplicação, o 180 está multiplicando a raiz de 3. Como é multiplicação, a gente pode cortar. Na verdade, não é que cortou, né? Que deu 1. A gente dividiu e deu 1. Mas, se fosse multiplicação, ó, 180 mais raiz de 3, tô dando um exemplo, porque tem gente também que isso aqui é importante. Como que ficaria, gente? Alguém sabe dizer? Não precisa nem ser raiz, ó. Pode ser só 3, né? Ó. Vou pôr um número até mais fácil para vocês dividirem. Alguém sabe como que ficaria? Ficaria 90, alguma coisa assim. 180 por 2. Uhum. Isso. Aí E? ficaria 90 raiz de 3. Ó. Vamos lá.
Por que que você não pode simplesmente, tipo, fazer assim? Ficar 90, olha. Ah, Se a gente sim, é simplesmente... porque tá somando, não tá Isso. pegando. Mas é uma coisa que eu critico muito a escola, gente. A escola não ensina assim, olha, divisão primeiro e depois soma. Ou multiplicação primeiro e depois Sim. soma. Então, aqui, por que que a gente não divide, então, primeiro? Por que a gente não faz assim, ó? Por que a gente não faz assim? Se a escola ensina divisão primeiro, no lugar da soma primeiro. Enfim, gente. Enfim, a hipocrisia, né? Ó, tem uma teoria para isso, que a teoria é que, na verdade, esses dois de cima, na soma, estão entre parênteses. Por isso que vocês não podem cortar. Essa é a primeira teoria. A segunda... A segunda teoria é que, na verdade, isso é 180 dividido por 2 mais raiz de 3 dividido por 2. Entendeu por que que não pode simplesmente fazer assim? Porque esse 2 pertence à raiz de 3 também. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui mais fácil, sem usar raiz, ó. 10 mais 5 dividido por 2. Ó, não precisa nem ser mais 5, pode ser um número par, ó. Já que mais fácil. Ó, 10 mais 4 dividido por 2. Ó, se você simplesmente ignorar que é soma e simplesmente fizer assim, ó, quanto que vai dar? 10 dividido por 2, 5. 5 mais 4, 9. Vai dar 9. Agora, se você fizer assim, ó. Fizer primeiro 10 dividido por 2 e depois 4 dividido por 2, vai dar 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Isso aqui vai dar 7. Tá vendo que 7 e 9 são números diferentes? Por isso, gente, que por favor, prestem atenção. Não cortem quando vê, porque a vontade que dá é cortar. Todo mundo faz isso. Mas não, gente, pensa que esse 2 não é só pro 10 e nem é só pro 4, ele tá pros dois. Por isso que você não pode fazer isso aqui, tá bom? Acho que todo mundo entendeu, né? Eu rabisquei o quadro inteiro. Mas alguma dúvida sobre isso, gente? Pode falar. Todo mundo entendeu? Alguém já Sobre fazia isso isso? não, professora. Mas sabe o segundo de tangente de 30? Aham. Não multiplica cruzado? Tipo, raiz de Então, 3 olha, mais raiz de 3 vezes D mais 90. Aí 3 vezes 90, raiz de 3. Aí faz o igual o negócio. tá falando de multiplicar em cruz? É, aqui, o raiz de 3 por 3 e 90 raiz de 3 mais D mais 90. Sim, multiplica em cruz. Ó. Deixa eu desfazer tudo isso que eu fiz aqui. Não posso pegar mais. Então, ó, aqui você tá falando de multiplicar em cruz, né? Isso. Isso, exatamente. Aí, ó, esse 3 aí, na raiz, vai multiplicar o D e o 90. Então, assim, é como se esse valor aqui estivesse multiplicando esse e esse aqui. Entendeu? É isso que você queria saber? Sim. Mas depois deu raiz de 3D. Mas cadê o 90 acompanhado? Tipo, depois, raiz de 3D, aí depois veio igual 270, raiz de 3. Mas cadê o 90 depois? Calma aí. Ó, aqui é a raiz de 3D, aí fica aqui. É. Isso. Aqui, raiz de 3 vezes 90. Aí aqui, ó. Então, olha, multiplicou o primeiro. Raiz de 3D.
Aí multiplicou o segundo. Mais 90 raiz de 3. Certo? Isso aqui você concorda? Sim, Concorda ou discorda? Concorda? Então concordo. tá. Igual a... Aí faz 3 vezes 90. 3 vezes... Isso. 3 vezes 90, raiz de 3, dá 270 raiz de 3. Concorda? Sim. Então, aí o que o exercício fez foi passar o 90 raiz de 3 subtraindo para cá. Entendi, é porque eu vi uma maneira muito direta e eu não consegui entender. Eu fiz muito direto, eu vou fazer passo a passo, então, que fica mais fácil de entender, né? Então tá. Todo mundo entendeu esse exercício aqui? Entendeu? Sim. Então, tá. Deixa eu saber quanto tempo falta. Gente, já acabou nossa aula. Esse exercício aqui, vocês entenderam o macete que eu queria passar nele? Todo mundo entendeu esse macete desse triângulo aqui, ó? Entendi. Sim. Gente, decorem os macetes, é muito bom, sério, ajuda muito. Experiência própria. Ah, tá, isso aqui você já sabe. Então tá, gente. Ó, o último atalho que eu quero passar hoje é esse atalho aqui, que, gente, engloba assim. Eu sei que a gente tá vendo trigonometria no triângulo retângulo, tangente, seno, cosseno, mas isso aqui, gente, esse atalho aqui é para toda parte de trigonometria, toda parte. Às vezes eles te dão um triângulo, sei lá, um triângulo que aqui você vê 3, aqui você vê 4, e aí você vai lá e faz o quê? Pitágoras, para descobrir a hipotenusa. Vocês já aprenderam Pitágoras? Acho que já, né? Tá. Já. Então, aí você faz Pitágoras. Sendo que se você decorar esses triângulos aqui, você já sabe que é 5 direto. Entendeu? Às vezes, sei lá, você precisa saber quanto que é a hipotenusa desse triângulo. Você tem o valor de 2 catetos, você vai lá e aplica a hipotenusa. Aí, gente, é muito mais fácil você decorar esses triângulos, ó. Tem o triângulo 90, 12 e 15, 6, 10 e 8. Aí, por exemplo, ó, vamos lá. Se aqui não, vamos pegar um que tenha. Sei lá. Se aqui é 16. Aqui é... Não vou pensar em um, eu tô com medo de não dar certo. E vocês confundirem. Ó, deixa eu pegar um aqui que já existe para dar um exemplo para vocês. Ó. Ó, gente, se aqui é 15, aqui é 20, quanto que vai ser aqui? Alguém sabe? De cabeça, sem fazer nenhuma conta, sem fazer Pitágoras, de cabeça. Só pensando aqui no atalho. Alguém consegue pensar? Eu chutaria 25. Eu chutaria 27. 27? Por que 27? A diferença entre 20 e 13. Ah, entendi. Você viu como se fosse um padrão aqui. Não, então, mas não é isso não. Olha, o que que é, gente? Ó, vamos lá. Esse É como triângulo... se fosse uma progressão aritmética. aritmética, é isso? Mais ou menos. Vai nesse conceito que você consegue descobrir. Mas assim, ó. Tá vendo que aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 5?
esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, na verdade, ele é esse triângulo, exatamente esse triângulo, 3, 4, 5, porém, ele está sendo multiplicado por 5, entendeu? Então, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, eles são os mesmos triângulos, gente. Porém, esse triângulo aqui, ele está sendo multiplicado por 5. Então, ó, 3 vezes 5, 4 vezes 5. E aí, é só se você pensar. 5 vezes 5, então x é 25. Alguém tinha falado, eu acho que é o Tárcio. Eu falei 25. Então, você pensou exatamente nisso ou você foi tipo, 15 para 25 para 25? Ah, eu fiz isso. 15 para 25. Aham. Aí 20 para 25 eu somei os 5. Entendi. Você acertou, porém não na lógica certa. Mas você acertou. Então, assim, esse triângulo aqui, gente, ó, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, eles podem aparecer de diversas formas. Não vai aparecer assim, desse jeito facinho. Vai aparecer multiplicado por um número muito maior, entende? Mas se você lembrar deles, você vai ver um padrão, entende? Você vai perceber que esse triângulo aqui, ele é esse triângulo multiplicado por 5. Então é muito mais fácil. Se vocês decorarem esses 3 triângulos aqui, olha, gente, fica muito mais fácil. Tá bom? Entendi. Então tá, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me dar um feedback lá no grupo ou aqui, tanto faz. Vai me ajudar muito, falar o que eu preciso, que vocês querem ver, enfim. Ou uma coisa que vocês têm dificuldade, que eu posso passar. Ou mais macete, mais atalhos, se vocês gostarem. Tá bom? Então pode sair. Quem já tiver acabado, quem tiver alguma dúvida, fica. Eu vou esperando, tá bom? Beijo para todos. E até a próxima aula. Professor, Oi. eu ainda tô naquela. Eu acho que Qual? sabe por quê? É naquela que nós estávamos discutindo. Porque eu coloquei o 100, mas eu podia ter colocado 10, porque, tipo, os números tá tudo em dezenas. Deixa eu ver. Qual que era mesmo? Era esse? Não, era um que falava de 90, 30 e 60 os ângulos. Entendi. Calma. Era esse então, não é? Não. Esse aqui é ângulo 20. Deixa eu ver. Eu lembro. Porém, eu tô achando o exercício. Era isso. Era esse, não era? Sim. Acho que era. Eu fiz a regra 6, só que no lugar do 100 eu podia ter colocado 10, porque os números tá tudo em dezenas. Tipo aqui, ó. Sim. Acho que foi isso que eu errei, por isso que eu achei 18. Sim. Olha, se você achar o seu método mais fácil... muito inteligente, viu? De verdade. Ninguém faz assim. Mas eu acho mais demorado, bem mais demorado. Eu fiquei, não é possível que tá certo. Aí depois eu comecei a ficar debatendo até ver isso. Você fez... Você quer fazer um... Olha, se você quiser, assim, eu só tô dando um palpite. Se você quiser, você faz a resolução, printa essa tela aqui, ó. Faz a resolução do jeito que você fez. E aí você me manda, que aí fica mais fácil de eu ver. Porque aqui nesse quadro é muito ruim a letra. Ah, tudo bem. Você me manda no privado? Ou então no grupo mesmo. Tá bom? Até. Até. Obrigada, viu? Nada.